Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós faremos a correção de alguns itens sobre a atividade, o TD, que eu passei para vocês, tá? Espero que vocês estejam respondendo e me enviando pela própria plataforma, tá ok? É um TD com algumas questões sobre sistemas de equação do primeiro grau, abordando aí dois métodos de resolução, o método da substituição e o método da adição. Para ajudar na resolução de vocês, eu trouxe aqui alguns itens, algumas questões, para vocês visualizarem a resolução, tá? Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: aplicando o método da substituição, resolva os seguintes sistemas 2 por 2, quer dizer, com duas equações e duas variáveis, por isso que ele é chamado de 2 por 2. Nós temos x menos 5, menos y é igual a 5, e x mais 3y é igual a 9. Tá? Como funciona o método da substituição? Eu vou pegar uma das duas equações, de preferência aquela equação mais simples, certo? Como, por exemplo, x menos y é igual a 5. Eu chamo de mais simples porque as variáveis têm coeficiente 1 ou menos 1 nesse caso, né? Então se torna mais fácil manipular esse tipo de equação. Eu vou pegar essa equação, a primeira no caso, x menos y é igual a 5, e vou isolar o valor de x. O que significa isolar o valor de x? Deixar apenas o x no primeiro membro e passar, no caso, esse y negativo para o segundo membro. Como ele está negativo, quando passar para o segundo membro, ele vai positivo. Então, nós temos que x é igual a 5 mais y. Guardo essa nova equação formada, né? E substituo na outra, na segunda equação, no caso. X mais 3y igual a 9. Onde tem x, vou substituir por 5 mais y. Por isso chamado método da substituição. Então, 5 mais y mais 3y é igual a 9. Somando 1y mais 3y dá 4y. E esse 5 que está positivo no primeiro membro vai para o segundo membro negativo. 4y é igual a 9 menos 5, que dá 4. Esse 4 que está multiplicando vai dividindo. Y é igual a 4 dividido por 4. Y é igual a 1. Já que eu determinei uma das variáveis, que é y, agora eu vou determinar o valor de x. Como, professor? Pega aquela equaçãozinha que você isolou, o valor de x, e onde tem y, substitui por 1. Então, nós vamos ter aí x igual a 5 mais y, x igual a 5 mais 1, x igual a 6. Tá ok? Então, o conjunto solução desse sistema é 6 e 1. Lembrem que para o conjunto solução, primeiro a gente representa o valor de x, depois o valor de y, porque isso aqui, na verdade, é um par ordenado, tá? Na ordem que o sistema se encontra, tá ok? Para ajudar vocês aí, lá na segunda questão, nós vamos resolver o item C, ainda utilizando o método da substituição, tá? Nós temos a equação mais simples aqui, x mais y é igual a menos 1, como eu falei para vocês, né? Podia até pegar a primeira também, sem problema nenhum. Vou isolar o valor de x, vou passar esse y lá para o segundo membro, ele está positivo, passa negativo. Professor, se eu quisesse isolar o y, não tem problema nenhum. Se você isolar y, você acha o valor de x primeiro. Se você isolar o x, você acha o valor de y primeiro, tá? Vou pegar essa equaçãozinha aqui, esse valor de x. Vou lá na primeira equação, 2x mais y é igual a menos 3. E onde tem x, eu substituo por menos 1, menos y. 2 vezes menos 1 menos y, mais y, é igual a menos 3.
Lembra que esse 2 tanto multiplica o menos 1 como multiplica o menos y. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes menos y dá menos 2y. Mais y igual a menos 3. Vou pegar esse menos 2 que é número, vou passar para o segundo membro mudando o sinal. O 2 que está negativo passa para o segundo membro positivo. Menos 2y mais y é igual a menos 3 mais 2. Menos 2y mais y dá menos y. E menos 3 mais 2 dá menos 1. Sinais diferentes. Na adição você diminui e dá o sinal do maior em módulo, né? Quando a letra estiver negativa no primeiro membro, eu vou multiplicar a equação todinha por menos 1. Para quê, professor? Só para mudar os sinais, né? O y que está negativo fica positivo e o 1 que está negativo também fica positivo. Então, y é igual a 1. Já que eu determinei o valor de y, eu vou pegar aquela equaçãozinha que eu isolei na primeira passagem e onde tem y, substituir por 1. X igual a menos 1, menos 1. Quando eu somo dois valores negativos, o resultado continua negativo. Repete o sinal e soma os dois, né? Então, o valor de x é menos 2. Conjunto solução, x menos 2 e y vale 1. Esse é o conjunto de solução desse sistema. Tem mais dois sistemas aí, A e B, para vocês resolverem, tá bom? Na terceira questão, nós vamos resolver aqui o item A e vamos resolver mais um item aí que eu vou escolher para vocês, tá bom? Sendo que nós vamos utilizar agora o método da adição. De antemão, turma, para utilizar o método da adição, é necessário que nós tenhamos nas duas equações, né, variáveis com o mesmo coeficiente e sinais diferentes. Na verdade, são coeficientes opostos. Aqui eu tenho um negativo e aqui eu tenho um positivo. Se eu tiver um sistema de equações com essas características, é o sistema perfeito para se aplicar o método da adição. Como o próprio nome diz, nós vamos adicionar as duas equações, tá? X mais 2x dá 3x. E aqui que vem a intencionalidade de somar valores opostos. Quando eu somo valores opostos, um y negativo com y positivo, ele se anula, ele se cancela. E aí então eu vou ficar com a minha equação, é apenas uma variável, que nesse caso é x. 3 mais 9, 12. Aqui eu posso facilmente determinar o valor de x. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. X é igual a 12 dividido por 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Para determinar o valor de y, você escolhe uma das duas equações, ou a primeira ou a segunda, tanto faz. Tá? Vou escolher aqui a primeira, que é mais simples, né? E onde tem x, substitui por 4. Então, 4 menos y é igual a 3. Esse 4 que está positivo vai para o segundo membro negativo. Menos y é igual a 3 menos 4. E 3 menos 4 dá menos 1. Como o primeiro membro está negativo, eu vou multiplicar a equação por menos 1. Exatamente para mudar os dois sinais, tá? Então, o y fica positivo e o 1 também fica positivo. Y é igual a 1. Depois que eu determinar os valores de 4 e 1, eu monto o meu conjunto de solução. O conjunto de solução do sistema é 4 positivo e 1 positivo. Tá ok, turma? Ainda para ajudar vocês a resolver esse TD, eu vou resolver também o item H da terceira questão. Por que o item H? O item H tem duas coisas aí para vocês pensarem. Primeiro, todos os sinais estão positivos. Eu falei para vocês que para aplicar o método da adição, um teria que estar positivo e o outro negativo. É algo a se pensar. Segunda questão. Os coeficientes são diferentes.
né? Vamos trabalhar aqui com y, por exemplo, tá? Aqui eu tenho 3y e aqui eu tenho 5y. Não tem como eu multiplicar o 3 por um número e o resultado dá 5. Nem tem como eu multiplicar o 5 por um número inteiro, pelo menos não. E o resultado dá 3, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aí nesse caso? Primeiro, eu não preciso necessariamente mudar os sinais. Não, professor, não. Vou dizer já já a vocês por que não, tá? Segundo, para poder igualar o 3y com 5y, eu vou fazer o que se chama de multiplicação alternada. Como assim, professor? Eu vou multiplicar esse 3y, o 5y por 3 e vou multiplicar o 3y por 5. Quando eu fizer isso, 5 vezes 3 dá 15 e 3 vezes 5 também dá 15. Eu vou igualar os dois y, tá certo? O detalhe é, se eu multiplicar por 5, eu tenho que multiplicar a equação inteira. Se eu multiplicar por 3, eu também tenho que multiplicar a equação inteira, tá? Mas o que eu estou aqui vislumbrando é exatamente igualar os valores de y, tá bom? Então, 5 vezes 2x dá 10x, 5 vezes 3y, 15y. 5 vezes 0 continua 0. 3 vezes 3x dá 9x, mais 3 vezes 5x, que dá 15y, igual a 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 5y, 15y. E 3 vezes 2, que dá 6. Tá ok? Chegando aqui, para não ter muito trabalho, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de adicionar, eu vou subtrair, né? Porque na verdade nós falamos de adição algébrica. Eu tanto posso adicionar como posso subtrair, tá bom? Como é que eu vou subtrair? Preste atenção. 10x menos 9x dá 1x. 15y menos 15y dá 0, por isso que eu estou subtraindo. Eu estou subtraindo exatamente para anular esses dois valores de y aqui. E 0 menos 6 dá menos 6. X igual a menos 6. Para se determinar o valor de y, eu vou pegar uma das equações, 2x mais 3y é igual a 0, e onde tem x, substituir por menos 6. 2 vezes menos 6, mais 3 vezes y é igual a 0. 2 vezes 6 dá menos 12, mais 3y é igual a 0. Esse 12 que está negativo vai para o segundo membro positivo, 3y é igual a 12. O 3 que está multiplicando vai dividindo, y é igual a 12 dividido por 3, y é igual a 4. Então, o conjunto solução do sistema H é menos 6 e 4. Tá, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que essa resolução ajude vocês no TD, a qual vocês têm que me entregar aí com essas equações. Vocês têm o prazo aí até a nossa próxima aula da próxima semana de Matemática 1. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.